Esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei até hoje, por isso eu já vou pedir de imediato para que você não pule, fique até o final, porque muitas coisas eu quero falar com vocês aqui, tem tudo a ver com o conteúdo que a gente cria nas redes sociais, e é sobre essa experiência que eu vivi nos últimos 4 dias, e sobre esse movimento chamado Legendários. Uma polêmica danada, a gente está escutando de tudo por aí. Eu já ouvi barbaridades sobre esse movimento antes de ir. Né? Então quer dizer que para encontrar Deus precisa pagar esse tanto de dinheiro, reunir esse monte de homem, e que isso agora é uma nova religião, que isso aí é só para querer mostrar que o homem é melhor. Nossa, já ouvi de tudo, é uma modinha que está aí agora entre... Não, tudo eu já ouvi sobre isso, mas afinal, o que é o Legendários? Qual é o objetivo? O que acontece? Qual é o sentido de tudo isso? Prometo que eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Mas antes, eu quero começar com uma pergunta. Quero começar aqui com vocês uma pergunta. Como vocês acham que tem sido o comportamento dos homens nos últimos anos? Ou vamos colocar aí nas últimas décadas? Nas últimas 2 décadas. Como será que tem sido? É um comportamento adequado ou não? Em relação às suas esposas, em relação às suas famílias. É um bom comportamento? Os homens têm realmente cumprido o seu papel como chefe de família, como provedor, como aquele que respeita a sua esposa, cuida dos seus filhos? Tem acontecido isso ou não? É a primeira pergunta que eu deixo. E eu tenho certeza que a maioria vai dizer aqui que não. E isso não é por acaso. Óbvio que não é por acaso. Nós temos uma geração ou gerações que têm sido criadas aí com pensamentos totalmente deturpados, com visões totalmente deturpadas. E isso é natural. Você vem de uma criação e você tende a replicar aquela criação para os seus filhos. Isso é algo mais natural. E o que a gente mais tem visto aí são filhos órfãos de pai, ou de pais totalmente ausentes, né? Pais que não acompanham os seus filhos, ou pais que às vezes estão dentro de casa, mas nem quer saber de nada, acha que pagar tudo resolve, de pais abusivos, agressivos, de pais que têm uma visão totalmente deturpada ou contrária ao que deveria ser. Então você está falando isso aí porque você é o melhor do mundo. Claro que não. Eu venho dessa geração. Eu venho dessa geração de gerações que vêm sendo criadas dessa forma. Porém, nós temos que buscar a evolução, melhorar, sermos melhores maridos, melhores pais, melhores filhos. Eu acho que a gente tem que buscar sempre a evolução. Esse é o meu pensamento. E, na realidade, esse movimento, ele vem, e eu já digo para vocês o que eu venho escutando, o que eu escutei nos últimos dias, para, vamos dizer assim, recalcular a rota de muitos homens. De muitos homens que abandonam suas casas. De muitos homens que na primeira dificuldade abandonam suas esposas, seus filhos. De muitos homens que não querem saber de nada, que acham que o bonito e o que o natural é ter muitas mulheres. Né? Afinal, são gerações que foram criadas dessa forma, que vem com esse pensamento. E além desse pensamento, vem gerações que vêm tirando a autoridade do homem, a autoridade do pai, que vem afeminando o homem, hoje você vê até homem vestindo como mulher, que vem destruindo a família de maneira geral. Isso não é de agora, isso vem de muitos anos, desde 1930, o marxismo cultural vem promovendo essa ideologia, depois de conquistarem, depois de tomarem as instituições, que foi o projeto deles, eles viram 2 grandes vilões aí, que é a religião e a família, e eles têm atacado isso cada dia mais. E nós então temos gerações de homens que estão sendo criadas por essas gerações de homens e que, caso isso continue, a tendência é arrebentar de vez com a sociedade e com esses 2 institutos chamados religião e família. Eu quero primeiro começar aqui falando de família. Né? Família. Qual jovem, qual homem escutou que não deve, ou que é horrível, que é nojento você
ter mais de uma mulher? Não, claro que não, isso aí pelo contrário. Na minha juventude, principalmente, o bacana era o jovem que tinha mais, que pegava mais. A criação vem dessa forma. E essa criação, ela tem efeitos devastadores no futuro. E o Legendários, ele vem no sentido de pregar algumas coisas. Primeiro, Deus, princípios cristãos. E quando eu digo princípios cristãos, não é de uma determinada religião. Tudo bem que a maioria realmente que está lá são evangélicos, mas eu, particularmente, sou católico, estive lá e me senti super bem, não me senti isolado ou de certa forma, colocado de lado por ser católico. Não. Então, a primeira coisa que pregam, Deus. Segunda coisa que pregam, família e o papel do homem dentro de casa. O papel do homem, que muitas das vezes trata bem as pessoas na rua, mas que chega dentro de casa, cansado do trabalho, não quer conversar com os filhos e nem tratar bem as esposas. Do homem, que tem um papel fundamental na criação dos filhos, de prover a família, de cuidar da esposa, respeitar a esposa. Então o que eu ouvi nesses últimos dias foi isso, coisas totalmente enriquecedoras para a formação do caráter, para a formação realmente do propósito. Por que nós estamos aqui? O que Deus tem de chamado para você? Será que alguns homens pararam para pensar nisso? Qual que é o seu objetivo aqui na Terra? Nós vamos passar por aqui, vamos embora, e aí? O que você plantou? O que você deixou aí? Nada? Qual que era o objetivo de Deus quando te colocou aqui? Nenhum? Qual que é seu sonho? Tem muita gente, tem muitos homens que não sabem nem mais o que é o sonho. E o que eu vi, gente, olha, de homens que destruíram famílias, mas que conseguiram recuperar, de homens que vieram de relações abusivas, de homens que foram criados sem pais, de homens que foram criados até sendo humilhados pelas mães. Muita coisa. E o objetivo desse movimento ou desse evento é curar e ajudar nessas feridas. Muita coisa acontece realmente de desgaste físico, de desgaste emocional, psicológico, espiritual, é muita coisa que envolve. Mas eu digo para vocês, são coisas totalmente positivas. E eu espero realmente que movimentos como esse virem, não é uma modinha não, como, isso aí é uma modinha, não, virem uma modona. Porque é isso que nós precisamos ter na nossa sociedade. Movimentos que preguem Deus, família, o papel do homem, não do moleque. É isso. Nós precisamos de mais movimentos como esse. Aí eu vejo até mulheres criticando esse movimento, não mulheres de homens que participaram. Outras mulheres criticando, sem saber que lá, na realidade, está formando o caráter de homens para respeitar as mulheres. E tem mulheres criticando isso aí. Dá para entender? Eu sinceramente não entendo. Às vezes eu entendo. Talvez são mulheres que não se importam com família ou que foram formadas por esse movimento do marxismo cultural que tomou escolas, universidades, que tomou a mídia tradicional, que tomou sindicatos, ONGs para formar a ideia das pessoas contra um instituto, repito, chamado família e religião. E aí muita gente critica. Legendários é uma religião? Absolutamente não. Muito pelo contrário. Depois que termina, o que eles pregam lá é que no domingo todos estejam nas suas igrejas. Independente da fé, da religião que você tem. Esteja na igreja. Leve a sua família para a igreja. Esteja orando com a sua família. É isso que é pregado. Quanto aos valores, hein? É polêmico isso aí, né? Valor, R$81 mil, né, que estão divulgando por aí. Eu, sinceramente, não sei desse legendário de 81 mil. Parece que teve um lá no Pantanal, né? Aí devia ser uma mega estrutura, uma coisa de louco, mas em média são vários valores, tá? Mas em média R$2 mil. Paguei um mais caro, porque o meu foi em São Paulo, foi um evento diferente, teve toda uma estrutura diferente, locais diferentes, então é um evento. R$2 mil numa festa, tranquilo, mas R$2 mil para subir na montanha, para falar de Deus, para falar de família, de criação de filhos,
dos valores e princípios, aí é um absurdo, né? E claro que a sociedade, de maneira geral, de maneira geral não, uma parte da sociedade vai contra isso aí, porque uma parte da sociedade quer a destruição desses valores. E eu defendo, apoio, indico, mas indico muito que você participe, porque eu voltei com ensinamentos enriquecedores, eu voltei, pode ter certeza, um homem melhor. Ah, então você não era um homem bom? Eu me julgo um homem bom, voltei melhor, aprendi muita coisa, ouvi de muitas pessoas histórias enriquecedoras, com o erro dos outros, para que você não possa cometer os mesmos erros, experiência dos outros para que você pegue aquilo ali como algo positivo, para você trazer para sua casa, irmãos que foram formados ali, família, realmente, lá a gente convive com família, entende a importância da família, principalmente nos momentos de dificuldade. Enfim, é um evento super importante, que mais legendários, que mais movimentos como esse aconteça, porque o marxismo cultural, o que quer promover a ideologia do socialismo e do comunismo, eles criaram movimentos entrando nas universidades que formaram professores, professores que formaram alunos, que formaram jornalistas, que formaram juízes. Eles conseguiram tomar conta tem na maioria esmagadora dessas instituições que eu falei, por isso, porque eles formaram pessoas. Nós precisamos formar pessoas para o bem. Nós precisamos lutar por família, mas não é só no discurso, é na atitude. E esse movimento aqui, chamado Legendários, ele vai, aqui não tem o nome, mas ele vai, tá aqui ó, Legendários, esse movimento aqui, ele vai de encontro ao que nós pregamos, só que ele vai de encontro na prática. E eu vi homens se convertendo, eu vi homens mudando de pensamento, eu vi homens totalmente modificados na sua forma de agir, de pensar, agir com a sua família, com seus filhos. Eu vi muita coisa bonita e boa acontecendo, e eu espero e peço a Deus que mais movimentos como esse surjam na sociedade. Que seja realmente uma modinha não, uma modona, né? Que a moda não seja o homem pegador, o homem que bebe mais, o homem que vai em mais festas, porque na minha adolescência foi isso, né? É isso bacana, era isso que era o homem sério, que família, que esposa, filhos, não, isso não era pregado. E quando eu vi lá homens de 19 anos, 22 anos, sendo formados com essa mentalidade, ó, foi muito bom. E não só esses novos, como os de 40, que recalcularam a rota, os de 30, os de 50, tinha homens lá de 60 que se desafiaram. Enfim, muito bom, muito positivo. E quando você vê aí alguém falando mal do Legendários, tenta entender o motivo, mas o que acontece lá é tudo o que nós defendemos aqui. Deus, pátria, família, liberdade. É tudo isso na prática. Que venham mais movimentos como esse. E para incomodar aqueles que não gostam do Legendários e que não entendem esse termo, mas que um dia vão entender, espero que homens que estão me acompanhando aqui procurem, busquem, talvez não o Legendários, que vocês busquem outros movimentos. Você não precisa do Legendários para falar com Deus. No seu quarto, na sua igreja, você fala com Deus, mas lá você vai viver uma experiência diferente. Você não precisa ir no show do Gustavo Lima para ouvir Gustavo Lima, você pode ouvir no seu telefone. Mas se você quer ver um show do Gustavo Lima, você tem que ir lá. E como tudo que tem uma infraestrutura, que tem um ambiente, que tem custo, é lógico que você vai pagar, mas acreditem, vale muito a pena. E é por isso, é por esses movimentos que nós temos que lutar, porque assim nós vamos reconstruir uma sociedade melhor, que defenda os princípios e valores que a gente prega aqui. Não pode ser só pregar, tem que ser na prática. E voltando então, para incomodar aqueles que não entendem, mas que um dia vão entender, eu vou fechar o vídeo dizendo: au!